Fala estrategistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar sobre as duas ações para ficar de olho em julho na Bolsa de Valores americana. Então todo iniciozinho de mês a gente faz aqui essa série falando tanto das ações do Brasil quanto as ações dos Estados Unidos e o que temos de olho. De fato, o que a gente tem visto? Índice S&P 500 fazendo máxima atrás de máxima, recorde atrás de recorde, mas isso puxado principalmente pelas empresas de inteligência artificial. Ainda temos os juros na máxima ali dos seus últimos 20 anos. E a gente enxerga, que na medida em que esses juros comece a reduzir, a gente vai ter várias outras empresas também impulsionando essa movimentação de alta. Então ainda tem muita empresa boa que está negociando ali abaixo do seu valor justo, abaixo do seu valor intrínseco e que abre um espaço de oportunidade para a gente trabalhar com essas companhias. Inclusive, para quem está no mercado americano, consegue trabalhar em cima do processo de geração de renda semanal em dólar utilizando o mercado de opções. Lembrando que se você ainda não está no mercado americano, eu coloquei um e-book, tá aqui embaixo, completaço, gratuito, tá? Que você pode baixar e aí você vai ter acesso desde o processo de abertura de conta lá nos Estados Unidos, envio de dinheiro, a parte de análise de companhias, então tá bem legal, bem completo, só clicar aqui embaixo e fazer o download. No mais, vamos começar o nosso vídeo aí, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se não estiver inscrito e vamos nessa. Bom, essa primeira ação aqui eu não poderia deixar de fora, embora seja uma ação que, muita gente fala, já subiu bastante, será que vale a pena comprar? Será que não vale? Bom, essa é a ação da NVIDIA. E por que eu quis comentar aqui? Ela está muito próximo do seu preço justo, mas a expectativa de crescimento para os próximos anos ainda é um crescimento exponencial. Então vamos falar um pouquinho aqui. Essa empresa se manteve ali com um crescimento menos acentuado até meados de 2022 e depois, estourou. A gente teve uma movimentação de alta expressiva. Esse lucro líquido da NVIDIA ele foi intensivo, foi significativo principalmente por causa da crescente demanda pelos produtos e serviços relacionados à inteligência artificial. Então ali a empresa hoje é líder no fornecimento de GPUs, que são unidades de processamento gráfico, e plataformas de computação que são essenciais para o desenvolvimento e execução de aplicações de inteligência artificial, com modelos de linguagem, mecanismos de recomendação e aplicativos generativos. No quarto trimestre fiscal de 2024, então a NVIDIA registrou um aumento recorde de 409% de sua receita com data center, impulsionado pela maior demanda pela plataforma de computação NVIDIA Hopper GPU, que é amplamente utilizado em aplicações de inteligência artificial. Então esse aumento aí na demanda por soluções de IA tem sido o principal motor do crescimento do lucro líquido da companhia, não só da NVIDIA, mas de diversas outras empresas que também estão trabalhando com inteligência artificial. E a NVIDIA acaba se beneficiando, da crescente adoção aí de IA em diversos setores da economia. Então não é só o ChatGPT ali que você coloca para fazer, suas pesquisas, seus textos, mas está sendo utilizado de forma ampla em economia. A gente pega ali, por exemplo, a própria Ambev instalou na sua operação modelos de inteligência artificial que conseguiu reduzir o custo, aumentar a eficiência da companhia. Então está sendo utilizado em setores da economia como saúde, finanças, varejo e manufatura. Isso vai ser importantíssimo também para o setor de varejo, que trabalha com margens apertadíssimas, para que eles consigam ganhar mais eficiência. Muito interessante, ela está bem posicionada para se beneficiar aí com a contínua expansão do mercado de inteligência artificial, que deve continuar a impulsionar seu crescimento nos próximos anos. Então, quais são as expectativas disso daí? Bom, a gente teve aqui, por exemplo, segundo a consultoria Gartner, o mercado global de IA deve atingir 1,597 trilhão de dólares em 2030. Então, tem um crescimento anual composto de 21,3% entre 2023 e 2030. Então essa expansão ela será impulsionada pela crescente adoção de soluções de IA em áreas como saúde, finanças, varejo, manufatura e transporte. A gente teve outro relatório aqui da Prudence, também prevê que o mercado global de IA vai atingir 1,5
591 trilhão de dólares até 2030, então um número muito parecido, está com um crescimento anual composto de 38,1 durante o período de previsão, destacando que nos primeiros anos a gente deve ter um crescimento exponencial e depois fica um pouquinho mais linear. Se a gente pega as projeções de lucro por ação, e até soltei no vídeo anterior falando sobre a Nvidia, as projeções de lucro por ação da companhia, ela nos traz um crescimento composto, mesmo na sua região de preço justo, na casa dos 39% ao ano, que é uma condição bem significativa, tá? Pelo menos para os próximos 6 anos. A empresa está com um retorno sobre capital investido altíssimo, de 84,7%, com um custo de capital de 10%. Então é um sinal verde para a empresa continuar acelerando, mostrando que tem muito espaço aí de crescimento, uma margem de lucro ali girando na casa de 53%. 53,4%, então tá crescendo pra caramba ali de forma exponencial o seu fluxo de caixa livre, com um nível de alavancagem baixíssimo, então pelo volume de caixa que a empresa segue girando, isso faz com que o seu nível de alavancagem seja extremamente baixo e o impacto que a empresa tem com o pagamento de juros acaba sendo bem relevante, né? Com o que a empresa gera de caixa, ela conseguiria cobrir 188,6 vezes o seu juros, o que ela paga de juros. Tem uma excelente liquidez também, então o risco de insolvência é extremamente baixo e a gente tem expectativa de crescimento exponencial aqui até meados de 2028 e depois fica um pouquinho mais linear. Bom, o lucro por ação da companhia está girando, o preço-lucro, né, o indicador, o múltiplo de preço-lucro da empresa está girando na casa de 80,5 vezes. Léo, esse valor é muito alto, a gente tem que olhar sempre o histórico da companhia e o histórico do setor também. Tem empresas que negociam com essa relação preço-lucro até muito mais elevada, como é o caso da AMD, mas é um ativo ali, ó, que tem uma perspectiva baseado na média do setor e na média da empresa, um preço-lucro na casa de 81,1 vezes o seu lucro. Então, está girando bem em cima ali da sua relação de preço-lucro, mas a expectativa de crescimento bem interessante, que é o que acaba ainda tornando a empresa atrativa para compra. Se você utiliza o mercado de opções, dá para fazer venda de put, venda de opções de venda um pouquinho fora do dinheiro para gerar caixa enquanto não compra as ações da empresa e você consegue diminuir o seu preço de forma artificial. Lembrando, é mercado de renda variável, tá? Então pode ser que você compre as ações e fique naquela oscilação até que de fato a empresa retome sua movimentação de alta, né? Então é um ativo que tem uma volatilidade maior também. Então você vai ver essas movimentações, esses balanços ali da cotação da empresa também bem acentuados, mas é uma empresa que eu particularmente gosto bastante. Depois temos aqui a Disney. O que você vê de interessante para a Disney? Bom, a Disney foi uma empresa aqui que a gente viu que apanhou bastante com a pandemia, né, de Covid-19, então teve um forte impacto nos negócios da Disney, especialmente em seus parques temáticos. Ela sofreu bastante, a parte de cruzeiros também e produções cinematográficas. Então o fechamento dos parques e a interrupção das atividades de entretenimento resultaram em uma queda acentuada da receita e do lucro líquido da empresa. Então ela ainda está se reestabilizando. Outro ponto que impactou o resultado da empresa também foi investimentos em streaming. Então a Disney investiu pesadamente em serviços de streaming, na Disney+, o que acabou impactando negativamente o lucro líquido no curto prazo. Só que a empresa espera que o crescimento da Disney+, gere receita e lucro a longo prazo. É também um ponto ali que a gente fica de olho, eu vou comentar aqui um pouquinho mais para frente. Bom, o que mais impactou aqui? A gente tem o desempenho no segmento de mídia, então os canais de televisão a cabo têm enfrentado vários desafios, a gente vê isso aqui também lá na Paramount Global, principalmente por causa da mudança de hábitos com relação ao consumo de mídias, que de fato tem migrado muito para essa parte de streaming, mas eu acho que a Disney ela está bem posicionada. Outro ponto também que acabou impactando, fatores macroeconômicos, como inflação, desaceleração econômica global, tudo isso impactou o lucro da companhia aqui. Agora, como que a gente vê essa perspectiva? Ela está começando a melhorar a sua eficiência, voltando a crescer aqui o retorno sobre o capital investido.
As margens ainda estão bem apertadas, principalmente por causa desse volume de capital investido nos serviços de streaming. A gente começa a ver um crescimento do fluxo de caixa livre, começando a voltar a ganhar um pouco mais de fôlego, até para níveis anteriores ali do que foi a pandemia do Covid de 2019, aliviando um pouquinho mais o índice de cobertura de juros. Tá? Agora, o que vemos aqui de interessante para a companhia? É a retomada do crescimento do lucro líquido, principalmente pensando ali no médio e longo prazo. Então a gente vê esse crescimento do lucro líquido seguindo ali de forma um pouquinho mais exponencial até meados de 2028, também se estabilizando, crescendo de forma mais linear até 2032. E acredito que o que vai trazer um impacto positivo para a Disney, com certeza que vai ser a questão do setor de streaming, né? Então, no primeiro TRI de 2024, a Disney reportou pela primeira vez lucro operacional com a parte de streaming de 47 milhões de dólares, com a combinação Disney+, e Hulu nos Estados Unidos e Canadá. A ESPN+, reportou resultado negativo, um prejuízo de 18 milhões, mas a gente tem um contexto global em que as empresas de streaming estão começando a ter uma lucratividade agora, obviamente salva a Netflix, já tem essa operação lucrativa, mas se você for ver, eles estão apostando em várias condições. Para quem tem aí serviços de streaming, deve ter acompanhado ali aquelas propagandas, né, que acaba aparecendo ali no meio do filme, no meio da série que você está assistindo, e isso daí provavelmente vai trazer uma fonte de receita bem abundante para os serviços de streaming. E pelo fato da Disney mais estar bem posicionada, né, ela sempre foi uma grande produtora aí de filmes, acredito que isso daí deve trazer um resultado bem positivo para os próximos anos. A gente tem o aumento do preço das assinaturas e o custo de otimização de produção de conteúdos. O que a gente viu muito, né? Quando o setor de streaming, que ainda segue crescendo pra caramba, estava nessa movimentação mais exponencial, começou a briga ali para que os serviços de streaming ganhassem market share, conseguissem se posicionar no mercado. A expectativa, obviamente, é que isso daqui esse crescimento comece a se tornar mais linear, e as empresas já estão focando agora no processo de trazer lucro para as operações. Então, tornar as operações bastante lucrativas depois desse posicionamento, pegando esse hype, essa movimentação de alta, né? Então, a Disney espera que seus serviços de streaming se tornem lucrativos aí no quarto tri fiscal de 2024 e continue a impulsionar o crescimento da empresa nos próximos anos. É o que estamos de olho, principalmente que o ativo segue negociando bem abaixo do seu preço justo, pela relação PL, alguns outros modelos, como fluxo de caixa descontado, um preço justo na casa de 120 dólares, 125, ela está na casa dos 100 dólares, mas o que chama atenção é principalmente a retomada da lucratividade para o que era anterior a 2020. Então, esse retorno, esse lucro ainda não retomou, principalmente por causa dos altos investimentos no setor de streaming, mas a gente acredita que tem um potencial para que retome essa lucratividade e a empresa volte a negociar em seus níveis de 200 a 250 dólares por ação. Então, é outro ativo ao qual estamos de olho. Bom, no mais é isso. Se tiver gostado do vídeo, já deixa o seu joinha, o seu like. Se não está inscrito no canal, clica aqui e se inscreve agora. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.